Atos capítulo 1, de 9 a 11. Bem, Lucas está narrando a ascensão de Cristo, a missão dada aos discípulos, e lá pelas tantas, então, ele diz: tendo dito isso, Jesus foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Bem, eu acredito que dentre todos os textos que temos na Bíblia, que falam ou que se reportam ao enigma, ao mistério da volta de Cristo, talvez este seja um dos mais claros, mais práticos, mais objetivos. É por isso que eu tomo como referência, mas só como referência. Como qualquer outro texto, ele não entra em detalhes, não responde às nossas questões mais cruciais a respeito deste assunto. E por mais que nós procuremos em textos bíblicos e nos familiarizemos com eles e pesquisemos em textos que são chamados textos escatológicos ou textos que tratam da volta de Cristo ou da parousia de Cristo, sempre vamos ter dúvidas, sempre vamos ter indagações. As Escrituras nunca vão responder por completo, nunca vão saciar a nossa curiosidade a respeito desse enigma, desse mistério que é a volta de Jesus Cristo. E eu acredito que, por causa disso, devíamos ter muito cuidado quando tratamos desse tema, muito cuidado quando a respeito dele fazemos afirmações, e muito mais cuidado ainda quando a respeito desse tema nós procuramos crer em algo ou descrer em outras tantas coisas, porque o que deve ficar da mensagem da volta de Cristo é a sua essência, é o seu conteúdo principal, visto que as nossas perguntas corolárias, complementares, não têm resposta, pelo menos não as respostas mais definidas, mais claras que nós procuramos. Eu tenho a impressão que normalmente quando se prega, se me reflete ou se escreve sobre essa questão da volta de Cristo, nós cometemos um grave erro, que é o erro de nos afastarmos do propósito essencial dessa mensagem. Toda mensagem que encontramos na Bíblia tem um propósito essencial. Esse propósito essencial não pode nos fugir. E às vezes, quando se trata da mensagem da volta de Cristo, o propósito inicial da mensagem nos foge. Nos foge porque a nossa atenção se volta para questiúnculas, para miuçalhas, para questões que não têm, na verdade, tanta importância quanto o propósito essencial da mensagem da volta de Cristo. Devíamos circunscrever as nossas reflexões e as nossas preocupações em torno desse propósito essencial. Há 2 coisas, mais especificamente, que nos afastam do propósito essencial da mensagem da volta de Cristo. E quando nos deixamos enredar ou seduzir por essas 2 coisas, a nossa atenção, a nossa preocupação com esse propósito essencial, ela se distrai, ela se dilui e começamos a trilhar caminhos que não deveríamos seguir, pelo mesmo motivo de que eles não vão nos levar absolutamente a nada. O que vai nos levar a alguma coisa é sim o propósito essencial da mensagem, e não esses detalhes, e não as questiúnculas não respondidas. Por exemplo, há uma primeira coisa que sempre vai nos afastar do propósito principal da mensagem da volta de Cristo, que é quando nós nos preocupamos com o como. Como vai se dar essa volta?
Como ela vai acontecer? E aí nós pegamos aqueles textos que temos nas Escrituras que falam que Jesus Cristo virá como relâmpago que sai do Oriente e vem para o Ocidente, ou que Jesus Cristo será visto por todo o olho. Então nós começamos a pensar, como é que é isso se a Terra é redonda, né? Estamos aqui em cima e os japoneses estão ali embaixo. E Jesus Cristo vem, como é que todo olho vai ver? Com essa distância, essa separação, como é que é isso? Essa nossa preocupação com o como se dará a volta de Cristo? A Bíblia fala, há hinos que também falam nisso, nas trombetas que vão tocar, e a gente fica imaginando, ora, trombeta é uma coisa humana, nossa, de quartel, de orquestra. Céu não tem trombeta e anjo também não tem trombeta. Então é claro que é uma linguagem figurada. Trombeta é algo que quando é tocado chama a atenção. Então ninguém vai ouvir trombeta. Ninguém vai ouvir trombeta. A gente fica muito preocupado com esse negócio de ouvir trombeta, pode ficar assustado quando ouvir a trombeta tocar de algum lugar e achar que já é a volta de Cristo. Quando minha mãe era criança, lá no interior de São Paulo, onde ela cresceu, e ela conta essa história com muita graça, inclusive, houve um eclipse, e a cidade toda viu pela primeira vez algo que aquela geração ainda não tinha visto, um eclipse total do Sol. E a cidade ficou no escuro, completamente no escuro. O galo começou a cantar, pensando que a coisa tinha invertido. E a população saía na rua desesperada, o mundo vai acabar. E os crentes, os evangélicos diziam, Jesus Cristo está voltando. Quando eu era pastor da igreja de Inhaúma, nós tínhamos lá perto da rua Padre Januário, uma grande torre de transmissão de eletricidade da Light. E houve um final de tarde em que essa torre entrou em colapso e começou a noite caindo, né? Bem naquela junção entre fim de dia e início da noite. E aquela torre começou a soltar raios e luminosidade por causa dos efeitos ali do colapso elétrico que estava acontecendo. E havia uma amiga nossa que era membro lá da igreja. E ela estava tomando banho, ela saiu do banheiro correndo. E nem se trocou, nem colocou uma roupa, nada. Ela foi para a rua, exatamente como nós todos costumamos tomar banho. Ela foi para a rua e gritando, o mundo está acabando, né? E como se não bastasse isso, o seu pai, que era um crente muito piedoso, juntou-se a ela dizendo, é Jesus que está voltando. E aqueles luminares todos da torre e a grande confusão que se fez na rua. Então, vejam bem, se nós quisermos transformar em linguagem literal o que é linguagem figurada na Bíblia, nós vamos ter algumas dificuldades de chegar à essência da mensagem. Então essa pergunta, como Jesus vai voltar, como vai acontecer isso, e tentar explicar essa linguagem figurada, porque é figurada, porque sabemos que no céu não há trombeta e sabemos que anjos não tocam trombeta. Se quisermos levar ao pé da letra esta linguagem figurada, nós vamos nos impressionar tanto com as figuras, com as ilustrações, que vamos esquecer do propósito da mensagem. Então, uma primeira coisa que nos afasta do propósito essencial da mensagem é isto. Como vai acontecer? Não sei. Não adianta me perguntar. Então, eu já estou dizendo, não adianta vir dizer, pastor, como é que vai ser? Não sei. É uma linguagem bíblica, hermética, fechada. A apocalíptica judaica, ela é feita assim de figuras, e figuras de difícil interpretação. Lá com seus propósitos de usar essa linguagem, nós não temos explicação para tudo isso. Então não adianta ficar muito preocupado sobre como isso vai acontecer. Uma outra pergunta que frequentemente fazemos e que nos afasta do propósito essencial da mensagem da volta de Cristo é quando? Como se não bastasse nós queremos saber como, e termos resposta para isso detalhadamente, ainda queremos saber quando. E alguns mais ousados vivem fazendo contas em números que aparecem na Bíblia, que são meramente números simbólicos. É puro simbolismo, pura representação. Não se pode fazer nenhuma soma sobre esses números simbólicos e figurados que aparecem na Bíblia, porque não vão nos levar a lugar algum. E em cima desses cálculos, as pessoas têm às vezes formulado datas.
e tem dito, Cristo vai voltar agora. Bom, antes de chegar o ano 2000, havia uma grande parte da cristandade que achava que o ano 2000 seria a volta de Cristo, e isso não aconteceu. Eu quero dizer que os discípulos estavam esperando a volta de Cristo para a primeira semana em que Cristo subiu aos céus. Quando Cristo subiu aos céus, eles já estavam esperando a volta de Cristo para aquela semana. E os cristãos que vieram depois não fizeram por menos. Também insistiram, teimaram em marcar datas e criar expectativas sobre o quando. Nós não temos que criar expectativas sobre o quando. O texto que lemos aqui agora deixa isso muito claro, quando uns versículos acima os discípulos perguntam: Senhor, quando tu vais instalar o teu reino? E Jesus Cristo responde: esse aí é uma questão que só o Pai sabe. Não convém a vocês discutirem sobre isso. O que vocês devem fazer é, cheios do Espírito Santo, pregar o Evangelho em todo o mundo. Então a pergunta quando não também nos interessa tanto quanto o propósito essencial dessa mensagem da volta de Cristo. Não entrem nessa armadilha, não caiam nessa armadilha de querer descobrir quando Cristo vai voltar. Os sinais aos quais a Bíblia se refere, terremotos, guerras, conflitos, isso sempre houve na história do mundo. Sempre houve terremotos, sempre houve guerras, sempre houve conflitos. Hoje a gente só sabe mais sobre isso porque os sismógrafos mostram exatamente onde estão os terremotos e porque as TVs mostram exatamente onde as guerras estão acontecendo, mas guerras e terremotos sempre houve na história da humanidade, e isso não são sinais de que Cristo está próximo, isso são sinais de que Cristo vai vir. Essas coisas são sinais de que Cristo vai voltar, e não de que Ele está próximo, ou de que vai chegar amanhã, ou depois de amanhã, porque houve um terremoto aqui, porque houve uma guerra acolá. Nada disso. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: quando ouvirmos falar dessas tragédias, lembrem-se que a história não está solta no espaço. O Senhor é soberano na história. Cristo vai voltar. É só isso que a Bíblia está dizendo. Sem que nós nos preocupemos com datas, com formulações. Agora, se você está com muita pressa da volta de Cristo, também não precisa se preocupar, porque se Cristo não voltar antes de você morrer, você morre primeiro e vai encontrar-se com Ele antes que Ele volte. É só uma questão de você esperar, ter um pouquinho de paciência, porque a volta de Cristo histórica, definitiva, acontecerá na história, mas antes disso, ela acontecerá para cada um de nós. Quando você morrer, a volta de Cristo vai acontecer para você, pessoalmente, individualmente, porque você vai se encontrar com Ele. Lá meu amigo pastor Osíris vai se encontrar com Cristo, não é? Valdir Guimarães, que está aqui, Daniel, lá em cima na galeria, o Rui Salgado. O Rui eu já não tenho tanta certeza assim, mas talvez não. Então, somos nós confortados por essa mensagem. Cristo vai voltar, sim, vai voltar, vai pingar o ponto final na história. Mas prepare-se, porque pode ser que antes que Ele volte, você vá a Ele. Você vá a Ele. E essa será a volta de Cristo para você, pessoal, individual, para o seu conforto, para o seu consolo. Bem, colocadas estas questões, eu gostaria de que voltássemos a nossa atenção para o propósito essencial da mensagem da volta de Cristo. Se não devemos nos preocupar com o como, porque a Bíblia descreve esse como com muitas figuras de linguagem e nem todas elas têm tradução. E nem todas elas têm explicação. E se também não podemos nos preocupar com o quando, porque isso não é o nosso papel. Mesmo porque pode haver um encontro nosso com Cristo antes que Ele venha. Então vamos nos preocupar com o propósito essencial dessa mensagem. O que é que o Evangelho quer nos ensinar quando fala Cristo vai voltar? E o que é que os apóstolos quiseram dizer com isso quando registraram essa mensagem? E o que é que de forma geral nós, como pessoas que refletem sobre a palavra de Deus, com a nossa teologia e a nossa doutrina, o que é que nós devemos prestar atenção nessa mensagem, na sua essência, sobre a volta de Cristo? Eu gostaria de mencionar rapidamente 5 coisas que eu vejo como mensagem essencial da volta de Cristo. Quando a Bíblia diz Cristo vai voltar, Ele vai voltar. Isso, em primeiro lugar, significa que Deus tem a soberania sobre a história.
Essa é a primeira mensagem essencial. Não nos interessa como, não nos interessa quando. Quando dizemos, Cristo vai voltar, estamos dizendo com outras palavras, é Deus que conduz a história. E Ele vai conduzi-la até o ponto que Ele determinou, até o ponto ômega, como aquele jesuíta teólogo Teilhard de Chardin descreveu tão bem. Há um ponto ômega lá na frente, para o qual a soberania de Deus está conduzindo a história. Estamos sendo conduzidos para lá. E há momentos na nossa vida e há momentos na história em que olhamos para aquilo e aquilo parece que está sendo desviado do seu propósito. Olhamos para a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, olhamos para a confusão que existe no mundo e como se não bastasse olhar para a confusão do mundo, olhamos para a confusão da nossa vida, porque a nossa vida também não é tão ordeira quanto queremos fazer entender que ela seja, ou quanto gostaríamos que ela fosse. A nossa vida tem também uma desordem essencial. Nem tudo acontece como queremos. Nem tudo que acontece em nossa vida nos agrada. E temos que nos mover entre as coisas que não são exatamente o que queríamos e as coisas que nos desagradam e ir vivendo entre essas coisas. E se olharmos bem para nós, a história parece desorganizada, nossa vida também parece muitas vezes, mas acima de tudo isso, a mensagem da volta de Cristo diz: Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor da história como um todo e é o Senhor da minha história, é o Senhor da sua história. Quando a Bíblia diz, Cristo vai voltar, a primeira mensagem essencial, fundamental disso, é crermos, Deus está com as rédeas, Deus está no leme, Deus está no comando, Ele vai conduzir a história do mundo e vai conduzir a minha história e a sua história para o ponto ômega. Ainda que nós passemos pela experiência de Davi, que se desviou dos planos de Deus, ainda que passemos pela experiência de Jonas, que se desviou dos planos de Deus, ainda que passemos pela experiência de Saul, que se desviou dos planos de Deus, nós, apesar desses desvios, podemos estar tranquilos porque a soberania de Deus há de dar um jeito de levar-nos até o ponto que Ele determinou para nós. O povo de Israel, por causa de sua rebeldia, muitas vezes frustrou os planos de Deus e fez com que Deus reelaborasse muitas vezes a sua estratégia. E mesmo assim, as coisas acabaram acontecendo como Deus havia planejado. Apesar da rebeldia do povo, do afastamento do povo, Deus estava lá, conduzindo a história para o ponto ômega que Ele havia planejado. Então a primeira coisa que a mensagem Cristo vai voltar diz é isso. Deus é o soberano da história e está conduzindo a minha história, a sua história e a história como um todo. A segunda coisa que a mensagem Cristo vai voltar diz é que nós somos seres transcendentes. Há uma transcendentalidade na vida, algo que vai além da matéria, algo que vai além desse dia a dia, algo que vai além dessa correria. O ser humano é transcendental. O ser humano tem uma abertura para o infinito. O ser humano tem uma abertura para as coisas espirituais. Essa é a segunda coisa que Cristo vai voltar diz. Porque muitas vezes nós ficamos tão amarrados a esse horizonte nosso, a esse horizonte de comer para trabalhar, trabalhar para correr, para comer, corre do dia a dia. As nossas coisas materiais tão físicas, tão palpáveis, tão visíveis. E nós achamos que ser humano é só isso. Achamos que o ser humano é isso aí que está. Um corpo feito de músculos, carne, sangue e pele, que se move, locomove de acordo com seus instintos naturais. E achamos que a vida não passa mais disso. E aí vem a mensagem da volta de Cristo, nos lembrando, olha, há uma vida depois dessa vida. Há um além depois desse aquém. Há algo que transcende esse dia a dia, essa matéria, esse concreto, esse visível, esse palpável. Nós somos projetos de Deus para o infinito, não só para o finito, para o visível, para o natural. Então a mensagem da volta de Cristo nos lembra que há um infinito à nossa frente, que há um sobrenatural à nossa frente, que a vida não se reduz só ao que estamos vendo aqui. A vida não se reduz a nascermos, vivermos e voltarmos ao pó. Porque às vezes nos esquecemos disso. O autor de Eclesiastes tinha um propósito quando escreveu o seu livro.
colocar o homem com os pés no chão e dizer a ele: olha, a vida é muito menos do que você imagina. Por causa da nossa vaidade, do nosso orgulho, muitas vezes ele dizia: olha, nós somos pó e vamos voltar ao pó. Esse era o propósito do autor de Eclesiastes. Mas mesmo o autor de Eclesiastes, nesse propósito, ainda em alguns textos de Eclesiastes, nós podemos lá discernir essa transcendentalidade do homem, essa abertura para o infinito. Nós vamos voltar ao pó, sim. E vamos acompanhar aqueles que foram antes de nós e deixá-los no cemitério e voltar para as nossas casas. E a nossa vida vai continuar até que chegue o nosso dia. Nós vamos voltar ao pó, sim. Um dia voltaremos a Ele. Mas a vida não se reduz a isso. Quando a Bíblia diz Cristo vai voltar, ela está dizendo a vida vai além disso. Há uma vida transcendente a tudo isso que podemos ver, a coisas que não podemos ver e que não podemos entender, mas pelo fato de não vermos e não entendermos, não são menos reais. São tão reais e estão aí e vão acontecer. A terceira coisa que nós aprendemos e que faz parte dessa mensagem essencial da volta de Cristo é isso. Quando falamos em Cristo vai voltar, somos lembrados da nossa responsabilidade de guardar o jardim. Há muitas parábolas nas Escrituras que falam da volta de Cristo como o do Senhor que vem tomar contas dos servos que Ele deixou cuidando da sua propriedade. Como se Deus tivesse confiado a nós e estivesse fora e fosse voltar a qualquer momento para tomar contas. O que fizemos com os nossos talentos, o que fizemos com a terra que Ele nos deu, o que fizemos com aquilo que deveríamos semear e não semeamos, ou deveríamos colher e não colhemos. Quando falamos na volta de Cristo, nós somos lembrados que essa terra não nos pertence. E que estamos aqui para cuidar dela e seremos cobrados se cuidamos dela ou não. E aqui eu quero abrir um parêntese grave, seríssimo, porque muitas vezes, quando nós pensamos na volta de Cristo, se dá o oposto disso. Profetas do desespero que dizem: olha, Cristo vai voltar mesmo, isso aqui vai tudo virar fogo, queimar, virar cinza, para que eu vou me preocupar em cuidar dessa terra? Acontece que Cristo voltou aos céus há 2000 anos atrás, e ainda não voltou. E nada garante que antes dos próximos 2000 anos Ele volte. Pode ser que ainda outras civilizações, outras gerações, tudo indica que sim, ainda sobreviverão por mais 2000 anos ou mais do que isso. Então é nossa responsabilidade guardar essa terra, cuidar dela, porque são os nossos descendentes que vêm aí atrás de nós. O fato de sabermos que Cristo vai voltar não deve nos lançar no breu do desespero e dizermos: vai tudo queimar, vai tudo acabar em fogo, esse mundo vai se acabar, a vida vai se acabar, eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre essa terra. Engano nosso. O Senhor nos colocou aqui para cuidarmos do jardim. E é o cuidado que temos para com o jardim que vai definir a felicidade dos nossos descendentes. Aqueles que vêm lá na frente, depois de nós, e que vão colher o que aqui plantamos ou o que deixamos de plantar. Então vamos prestar atenção nisso. Quando a mensagem diz Cristo vai voltar, ela está dizendo como estamos cuidando dessa terra. Ele vai voltar e vai pedir contas. Ele vai voltar e vai querer saber o que fizemos daqui, desse paraíso que Ele nos deu para viver. O que é que estamos fazendo com isso, com essa terra que Ele nos deu, a única que temos para viver. Pelo menos não nos parece que há algo semelhante tão próximo. Agora que o homem está chegando lá em Marte, parece que encontrou água e parece que pelo menos houve água lá, mas mesmo assim, nenhum de nós gostaria de sair daqui para ir viver em Marte. Não deve ser assim, alguma coisa tão agradável. É a única terra que temos, a única que temos, e precisamos cuidar dela. Ela foi nos confiada, somos os guardadores do jardim. A quarta coisa que a mensagem da volta de Cristo nos lembra, e que devemos levar a sério, e que faz parte dessa mensagem essencial da volta de Cristo, é o ideal da justiça do reino de Deus. Quando Cristo começou a sua pregação, Ele começou dizendo: o reino de Deus chegou.
Arrependei-vos e crede no Evangelho. E quando nós oramos o Pai Nosso e dizemos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu, nós dizemos: Senhor, queremos implantar aqui a tua justiça. Queremos implantar aqui a tua justiça. E a volta de Cristo significa que a justiça de Deus vai se consumar. E nós somos os responsáveis por plantar a justiça de Deus nessa sociedade em que vivemos. Sempre que pensamos na volta de Cristo, nós deveríamos perguntar: o que é que eu estou fazendo para preparar essa sociedade para a justiça de Deus, que virá de forma definitiva e completa? Qual é a minha parte nisso? O que é que eu estou fazendo aqui para que tenham uma ideia do que é a justiça de Deus? Para que vejam como Deus é justo e como Ele age justamente. Mas somos tão desgraçados, lamentavelmente desgraçados, porque em vez de nós espalharmos a justiça de Deus, nós a ocultamos, nós a escondemos e temos uma forma de vida muitas vezes dissoluta, injusta, vergonhosa, que aponta para tudo menos para a justiça do reino de Deus. E seguimos os nossos próprios princípios e os nossos próprios conceitos e as nossas próprias opiniões e nos esquecemos que há uma justiça pregada pelo Evangelho que deveria ser vivida pelos cristãos aqui, justamente porque Cristo vai voltar. Porque Cristo vai voltar, deveríamos levar a sério a implantação da justiça do reino neste mundo, denunciando os erros que são cometidos, apontando para a justiça de Deus. Ora, o Senhor está voltando, vai consumar essa justiça, que ela esteja sinalizada em nossas vidas. Imagine, é como um avião. Um avião que está se preparando para pousar, e se você já teve essa desventura de estar dentro de um avião que se prepara para pousar, você já percebeu isso. Está lá de noite e as luzes da pista se acendem. É um caminho que está ali sinalizado. Caminho por onde aquele avião deve ir, deve pousar. Está sinalizado, ele vai pousar, tudo bem, ele vai pousar. Mas já há uma sinalização. Há uma sinalização lá embaixo que diz: aqui há um caminho. O avião pode pousar aqui porque aqui há uma pista. Aqui há uma pista onde ele pode chegar. Pois é exatamente esse o nosso papel como representantes do reino no mundo: acender essas luzes da pista para dizer: ele está vindo, ele vai chegar, mas aqui agora já há uma pista. Aqui já há um caminho de luzes que está aqui aceso na treva noturna, aceso no meio da escuridão, para dizer: aqui já há a justiça de Deus. A igreja está aqui para isso. E nós nos esquecemos e muitas vezes nos tornamos instrumentos de escândalo e de vergonha para o reino de Deus, que deveria ter em nós as pistas, as sinalizações e as luzes para dizer: aqui onde está a igreja de Cristo, aqui onde reside a igreja de Cristo, aqui onde vive a igreja de Cristo, há justiça do reino de Deus. Dizer que Cristo vai voltar é dizer: estamos sinalizando a justiça de Deus com as nossas vidas. Em último lugar, porque se eu não terminar logo, pode até ser que Cristo volte antes do final desta longa mensagem. Quando pensamos na volta de Cristo, nós pensamos na soberania de Deus na história. Deus é soberano, Ele conduz as nossas vidas. Quando pensamos na volta de Cristo, nós pensamos na transcendentalidade do ser humano. Há uma vida depois dessa vida, há uma coisa maior, mais infinita do que isso aqui que vemos. Quando pensamos na volta de Cristo, nós pensamos na nossa responsabilidade de guardar o jardim. Temos essa responsabilidade. Como é que vai estar o jardim quando o Senhor do jardim chegar? Quando pensamos na volta de Cristo, nós pensamos nessa justiça do reino que representamos aqui, que a igreja representa, que cada cristão representa no lugar em que vive. E enfim, quando pensamos na volta de Cristo,
nós pensamos na consumação do plano da salvação de Deus. Quando Cristo veio a primeira vez, Ele veio para morrer e ressuscitar por nós. Quando Ele veio a primeira vez, Ele veio para salvar-nos. Quando veio a primeira vez, Ele veio para redimir-nos. Quando Ele veio a primeira vez, veio para transformar nossa vida. Quando Ele veio a primeira vez, foi para nos resgatar do pecado e nos conduzir à graça de Deus. A sua volta, o seu retorno, a sua segunda vinda será uma espécie de carimbo de tudo isso que aconteceu, de selo sobre tudo isso que aconteceu. Cristo veio semear o Evangelho em nossos corações e vai voltar para colher o que foi semeado naquela cruz. Cristo veio proclamar a graça de Deus aos nossos corações e vai voltar para obter os resultados do que a proclamação da graça de Deus na cruz conseguiu alcançar. Quando falamos na volta de Cristo, somos obrigados a perguntar: esta salvação que Cristo trouxe a mim através da cruz já é minha? Já a tenho? Essa obra de Deus já começou em meu coração? Isso que Jesus Cristo veio fazer já me alcançou, Ele já me perdoou, já me resgatou, já me fez nascer de novo. Eu estou pronto para ser o fruto colhido da graça de Deus, do que o Senhor veio semear na cruz do seu sacrifício. Falar na volta de Cristo significa pensar que Cristo veio para salvar-nos e devemos obter essa salvação pela sua graça, para que possamos viver com Ele por toda a eternidade. Que façamos parte desses frutos que Ele vai colher. Então aí vale a pena lembrar a parábola da rede e da pesca. Cristo dizia aos seus discípulos que o reino de Deus, esse reino que vem, é como a rede que é lançada e pega todos os tipos de peixes. Quando a rede é trazida para a praia e os pescadores se sentam e vão separar os peixes bons dos peixes ruins. Os peixes bons vão para dentro do cesto, os ruins são devolvidos ao mar. Deixe eu dizer uma coisa a você. Ser salvo não é estar na rede, é estar no cesto. Há muita gente que pensa que está salvo, mas só está na rede dos encantados pelo que acontece nas igrejas, na rede dos que vêm, assistem cultos e voltam para as suas vidas do dia a dia como se nada houvesse acontecido. Na rede de ter uma religião e achar que isso basta. Na rede de ter sido educado no lar evangélico e achar que isso é o suficiente. Há muitos que estão só na rede. Mas salvação não é estar na rede. Salvação é ir para o cesto. É estar com Cristo. Salvação não significa ser membro de uma igreja ou pertencer a uma igreja. Salvação significa pertencer ao Senhor Jesus que veio salvar-nos. Não se deixe enganar. Não pense que estar na rede significa que estará com Cristo. Não pense que é isso. A mensagem Cristo volta, insiste conosco em que nos examinemos e pensemos: já estou salvo por Cristo, Ele já me perdoou, Ele já transformou a minha vida.